Carlinhos, na verdade, me Boa. perdoa deixas assim, mas assim, é o que eu costumo dizer, e eu estou falando isso há 5 anos. E só lembrando, a notificação para auditoria, eu vou só pegar a matéria de Diário do Nordeste, porque é para não dizer que a gente está com leviandade. A notificação para auditoria se deu no dia 23 de outubro. No dia 25, matéria do Diário do Nordeste. Está aqui o João Paulo na matéria, certo? Diretoria executiva tem 20 dias para detalhar transações de atletas, auditorias, extratos bancários e muito mais. Saiba detalhes. Matéria Diário do Nordeste. O que é que me chama a atenção aqui, Carlinhos? É que, como é que esse pessoal gastou esse dinheiro, esses 850 milhões, eu falei, nos últimos 7 anos, e não se tem um recibo, não se Extrato bancário. extrato bancário, a questão do pagamento, porque, inclusive, Carlinhos, eu já vou antecipar, eu acho que o Resenhano é uma bandeira que o Resenhano deva levantar desde já. Qual é a bandeira, Elpidio? A gente levantar junto à nossa torcida, junto à Nação Alvinegra, essa auditoria, para a gente poder custear essa auditoria. Uma auditoria dessa, Carlinhos, padrão KPMG, padrão Deloitte, é 1,5 milhão, 2 milhões. Mas a gente precisa disso. Por quê? Porque essa auditoria ela vai ser um divisor de águas do Ceará. Como é que eu posso dizer com empresa, Carlinhos? Eu não vou falar do orçamento desse ano, não, falar do ano passado. Uma empresa gastou recebeu 173 milhões e 900 mil reais, isso que está na prestação de conta do João Paulo do Robson de Castro no início desse ano, e o Ceará não tem 2 milhões para se pagar uma auditoria. Por que, que esse capítulo auditoria é tão sério? Porque toda empresa de grande porte, uma empresa que se fatura, se tem no caixa, se utiliza-se mais de 100 milhões de reais, Carlinhos, ela é uma empresa de grande porte, de máximo porte, segundo informação da Receita Federal. Eu estou usando o parâmetro da própria Receita Federal e PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Uma empresa que fatura, que tem 100 milhões de reais no caixa, Carlinhos, é uma empresa de máximo porte, certo? O que é que acontece? Essa empresa se adentrou 100 milhões de reais e não consegue se pagar uma auditoria. O que é mais gravoso? O que é mais gravoso? As auditorias que ocorreram dentro do Ceará, uma foi feita pelo vice-presidente da chapa do Robson de Castro, né? E a segunda auditoria foi feita pelo tesoureiro da chapa do Robson de Castro. Ou seja, se pagou o cara para dizer o que o Robson de Castro estava confirmando, que o cara era da chapa dele do CRC, como é que eu posso acreditar, levar a termo uma auditoria dessa? E aí o que é mais gravoso? A prova em conteste agora. Cadê os recibos? Cadê as notas fiscais? Cadê a informação? Peraí, a obra foi feita, se gastou quanto? 3 milhões de reais. Eu vou dar um exemplo de uma obra que foi feita esse ano. O campo, o campo de grama sintética que foi entregue em fevereiro pelo Robson de Castro. Ele colocou lá na placa o nome dele. Lindo, maravilhoso. Gastou-se quanto nesse campo de grama sintética? 3 milhões e meio. Maravilhoso. Em julho, o campo estava interditado, porque estava só areia, estava parecendo aquela pissarra. As crianças da escolinha estavam indo para treinar no campo e estavam se machucando. Os pais iam pegar a criança estava com o joelho ralado, estavam com a coxa ralada, interditaram o campo. Aí o rapaz faz uma filmagem da fábrica de craques e lança a filmagem agora em outubro, que a fábrica de craques do Ceará deve ser algo incrível. Eu achava que as crianças estavam treinando numa pocilga. Tá aqui o vídeo que eu guardo, porque esse vídeo ele fala muito sobre o que o Ceará se tornou. É igual aquele vídeo da sala de troféus. Que coisa maravilhosa a nossa sala de troféus. Eu teria vergonha de fazer um vídeo de uma sala de troféus do clube com mais de 100 milhões de reais. O vídeo do campo, Carlinhos, é muito incrível. É porque É você muito não bacana. conhece, Elpidio, a concentração. Não, tem uma cena muito marcante. O Morínigo chega no Ceará e diz assim: olha, eu sou o cara que quero viver esse clube. Eu quero morar aqui, eu e minha comissão técnica. Lembra disso, Carlinhos? Nós vamos Sim. ficar no Hotel do Ceará. Só lembrando, o Ceará em 2020, no ano da pandemia, gastou 8 milhões de reais, 5 milhões com a sala de VAR, com aquela estrutura toda que eles iam fazer, e 3 milhões com o hotel. Reaparelhou o hotel. Por quê? Porque era muito importante reaparelhar o hotel do Ceará Esporte Clube para que essa turma que ia jogar ficasse reclusa, não tivesse risco de pegar Covid.
Isso que foi dito na época. Olha, nós vamos reparelhar esse hotel, vai ser referência no futebol nordestino. Quando o Mourinho chegou e disse, caramba, ele agora vai ficar no hotel, o hotel vai ser utilizado. Que hotel? Não tinha nada. Se não tinha nada, o Mourinho chegou e disse assim, não, eu vou ter que ir para outro local. Você não vai ficar no hotel do Ceará, não? Não, não tem nada. Só que a torcida se esquece. É por isso que esse pessoal faz a vagabundagem. Campo do Robson de Castro interditado. As crianças vão treinar. Olha o carroçal. Vai mostrar agora o carroçal, que as crianças estão treinando. Ei! Esse aí é o Ceará, na década de 2000, é? É, pior. Pior, porque que as crianças... O cara vai mostrar o buraco que tem no meio do campo, que não tem como as crianças desviar daquele buraco. Isso aqui é o Ceará. As redes, olha as redes, coisa maravilhosa, pode ser o contrário. Meu irmão, essa aqui era a estrutura do clube saneado, que durante 5 anos foi vendido para o torcedor. E eu falava, e a torcida dizia, esse cara é um maluco, isso não existe. Aí eu disse, peça para mostrar lá. Aí... Mas eu pedi, deixa eu dar um dedo aqui no que tu tá falando. Cara, é o seguinte, eu me informei para a pessoa ser conselheiro do Ceará. Vai. O cara para virar... Sou um torcedor comum. Mexicano, como é para eu ser torcedor conselheiro do Ceará, para mim, né, ficar a paz e não aceitar tudo que fazem de mal do Ceará? Rapaz, você tem que ter 8 mil reais. Você tem 8 mil reais aí agora, nesse momento? Seu vendedor de picolé, seu porteiro, seu trabalhador comum? Não tem. Pronto, já perdeu aí. Pronto. 2, tem que ter algum conselheiro para te indicar, certo? Porque, primeiro, se você tiver 8 mil reais, você vai ser sócio proprietário do Ceará durante 2 anos. Depois de 2 anos, você tem que ter a indicação de 2 conselheiros para você virar conselheiro do Ceará. E se você for oposição de tudo que está sendo dito hoje pelo Eupídio, pelo Carlos Alberto e por mim, você não vai ser escolhido, sabe por quê? Porque quem dá o aval é a diretoria executiva. E tu sabe quando João Paulo ou Robson de Castro, que são a mesma pessoa, só mudou o nome, certo? O diretor financeiro hoje é presidente. Eu tenho medo do diretor financeiro do hoje, que está hoje aí, virar o presidente, próximo presidente. Ele só vai dar o aval se tiver aquele dizendo assim, ó, eu fiz o hotel, eu fiz o campo sintético, foi eu que contratei o Clebão. O Clebão é uma joia rara, o Grêmio quer 15 milhões nele. Quer 15 milhões no Clebão, eu não vendo nem a pau. Meu irmão, aí você vai como? No estatuto novo, feito pelo Nilo Saraiva, ao qual eu vi brilhantemente aqui a entrevista do Carlos Alberto, tem que ter também essa mudança para o Ceará crescer, porque estamos na mão desse pessoal. E com isso, o Ceará na primeira divisão, quando o Ceará caiu, eu soube que saiu 70 pessoas de dentro do Ceará. Então foram 70 apadrinhamentos, como o doutor Roberto colocou. Doutor Roberto, que foi da entrevista também com o Carlos Alberto, que eu assisti de ponta a ponta, um abraço para ele, ele falou, cara, tem que ser, olha, eu tenho um filho que é o doutor, eu tenho um filho que é pedreiro, eu tenho um filho que tem um sobrinho que é não sei o quê, traz dentro do Ceará, que aqui ele vai ter eleição da executiva, e ele vai votar em quem? Ele vai votar no Gabriel, ele vai votar no Vasconcelos, que era oposição, não vai, é voto de cabrecho. Então, Ceará... Só para você ter uma ideia, desculpa, só para você ter uma ideia, tinha funcionários da reunião assinando lá o documento para fiscalizar o novo estatuto, para redigir ou dar opinião no novo estatuto. Tá bom? Então, tinha funcionários que são hoje conselheiros, tá? Que faz parte do aparelhamento, fato. Viu? E só corroborando o que você está dizendo aí. Pois é, Carlos Alberto. E esse papinho também de diretor não ser remunerado? Como é que o cara larga um Bradesco, gerente do Bradesco, e vai trabalhar no Ceará de graça, papai? Papai, se eu largar o Ceará, como eu te dizia, se eu largar o Ceará, quem tem capacidade de controlar o Ceará? Quem vai contratar o Peixotão? Como é que o Vasco eu contratei 2 jogadores que faz 5 posições? Porque se eu tirar o São Paulo, eu vou chegar na semifinal. Eu não posso chegar na semifinal, eu vou fazer história. Aí eu posso chegar na final de Sul-Americana. Aí o Dorival vai-se embora, aí o cara traz Marquinhos Santos, meu irmão.
O cara me disse Marquinhos Santos e a galera na live, mexicano. O Benaceste, mexicano. O Jorge Almiron, planejamento. Aí, meu irmão, o cara me traz um... Eu vou descer para você, que quem vai bater contra o Voivoda vai ser o Lúcio Gonzalez. Lúcio Gonzalez, vem cá, Lúcio. Vamos a ganhar. Lúcio Gonzalez, coitado, nunca treinou nada. Aí o pessoal de mexicano... Mexicano, você sabe como foi a contratação do Lúcio? O Lúcio não é besta, foi na internet, pegou aqui mais ou menos o que era o Ceará, foi para reunião num shopping, lá no restaurante do shopping com o Robson, aí disse, olha, o Ceará é assim, assim, assado, eu conheço bem o Ceará, vamos fazer o Ceará voltar a vencer e tal. Aí o Robson, cara, tu conhece bem o Ceará, tu tá acompanhando o Ceará, então é você que é o contratado. Tá se acabando tudo, meu povo! Vocês estão vendo isso, não? Tá se acabando, é tudo. Vídeo tem informação a respeito dessa controvérsia sobre ele sair do Bradesco, eu pedi, é isso? Tem, Carlos. Inclusive, assim, mais interessante é que, na verdade, ele não pediu para sair, ele foi demitido por conta de má conduta, né? 2, tem outra questão mais interessante. O professor de educação física tá 5 anos sem dar aula. E ele tá todo mundo... O pessoal, rapaz, Carlinhos é um amor tão grande. Eles só trabalham tudo por amor, entendeu? Tudo que eles fazem por amor. E qualquer pessoa que aparecer, que tem uma visão diferente, é aventureiro. Esse rapaz é aventureiro. Não, Danilo é aproveitador. É aproveitador. Não, doutor Barreto. Rapaz, quando eu olho aquela cabecinha branca do doutor Barreto, esse pessoal tiver coragem de dizer que o doutor Barreto é aproveitador, dá vontade de dizer, esse rapaz tem vergonha na cara, rapaz. O cara chegou para passar no concurso para juiz. Rapaz, Carlinhos, é um dos concursos mais difíceis que existe, é a procuradoria e a magistratura. E aí ainda tem outra grande referência que me chama mais atenção. O Pelé fez o filho dele, Carlinhos, o Edinho, era um grande jogador de referência? Não é grande jogador de referência. Rapaz, dificilmente um pai consegue fazer com que o filho seja a mesma referência dele. Eu só me lembro um cara assim, parecido, Gonzagão e Gonzaguinha. Aí eu vejo Barretão e Barretim. O pai era desembargador, o filho se matou de estudar para passar no concurso, esse cara vira juiz, mais de 30 anos de magistratura, o cara aproba, o cara que cuidou da... Rapaz, a água invadia lá ali rapaz, onde tinha o Cordeiro 24 horas ali, Carlinhos? O nome do bairro? Lagamar. Invadiu o Lagamar. Tá. A água invadiu o Lagamar. A turma entrava com ação. A audiência era onde? Lá na 23ª com o doutor Barreto. Rapaz, doutor Barreto, quando o pessoal via multidão, muitos magistrados, eles ficam indignados, porque sabem que vai ter que ouvir muita coisa. A audiência começava 1h, 5h30, o doutor Barreto com aquela fala branda dele. Pessoal, boa tarde a vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. A porta aqui está sempre aberta. Rapaz, aí você olha, esse cara, hoje no Ceará, ele não serve. Aí eu olho e digo, rapaz, esses caras são muito vagabundos. Porque bater num homem desse é muita leviandade. Eu pedi, deixa eu dar outro exemplo. O doutor Barreto, nos anos, se eu não me engano, nos anos 90, não tinha um ônibus, não tinha dinheiro para um ônibus para ir para Itapipoca. O doutor Barreto falou com o Roberto Nogueira, que eu entrevistei aqui. Ele até falou, não foi, mexicano, na entrevista? Foi, exatamente. E aí, vamos fazer o seguinte, vamos rachar nós dois. Aí rachou o ônibus Roberto Nogueira e Barretim, o Ceará viajar para Itapipoca. Aí um cara desse é aproveitador, um cara desse é alguma coisa que estão tentando denigrir a imagem. O cara que é filho de alvinegro, e todo mundo do quatro costados. Agora, porque simplesmente abriu o conselho para as pessoas discutirem o Ceará, tanto no estatuto como também na transparência, para saber que foi pedido o requerimento, ele já não presta, é descartável, ficou procurando alguma coisa errada do rapaz que não tem. Tá? Ele foi inocentado em todas as instâncias, não é isso? Todas. Diferente dos colegas deles que foram punidos, não é isso? Não. Se ele tivesse sido punido, ele não tinha sido aposentado. Não, inclusive, assim, a aposentadoria dele, diga-se de passagem, ele iria retornar. A aposentadoria dele foi a pedido dele. Ele chegou para o tribunal e disse, porque Carlinhos é um processo muito humilhante, sabe? E como foi comprovado que o doutor Barreto não se beneficiou financeiramente,
Pelo contrário, ele despachou um procedimento de uma forma assim, do plantão, com base jurisprudencial, só que a pessoa que estava envolvida no processo, o advogado, meu colega lá, e as partes, tinham vários outros problemas. Doutor Barreto foi no bolo, entendeu? É tanto que o processo do doutor Barreto comprovou. Se eu recebi benefício econômico, cadê esse dinheiro? Se eu fui beneficiado de alguma forma, me mostre. E aí, simplesmente, eu estou falando aqui, Carlos, quem julgou o doutor Barreto foi ministro do STJ, foi ministro do STF, que é o Conselho do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ele é formado de grandes nobres juristas e pessoas que representam os tribunais superiores. Simplesmente o doutor Barreto foi inocentado por esse tribunal. E foi inocentado por unanimidade, não teve nenhum voto contra. Porque quando o cara quebra o sigilo bancário desse cara, diferente do Ceará. Por isso que ele pode chegar para o Ceará e pedir uma prestação de contas e parâmetros. Ele é um magistrado e eu vou mais além. O filho do doutor Raimundo Donato, que está no Ministério Público, trabalha em um setor do Ministério Público que é só fraude com relação a prefeituras, fraude de grandes administrações. Você não pode fazer isso no Ceará, hein? O que a pergunta aqui do Renato. Fazer na notificação, se você vê a notificação, que é assinado pelo doutor... Os 5 membros do conselho. Ele assinou um requerimento, ele diz o padrão que ele quer a prestação de contas à auditoria, que é o padrão, Carlinhos, mais singelo, que é o quê? O cara informar a nota fiscal que recebeu e a construtora dizer, ó, recebi esse dinheiro, porque você tem que fazer um encontro de contas. O problema é que os caras, o 20º dia útil, porque eles disseram, inclusive você até falou, Carlos, na live anterior, que exatamente, que eles disseram que era 20 dias, mas não era 20 dias corridos. A gente vai se basear para a prestação de contas, o que o Código de Processo Civil diz, contagem de dias... Ele falou. Beleza, falou isso. Perfeito. Só que o 20º dia útil é hoje. E eu estou tirando aí feriado dia 2 de novembro, eu estou tirando aí feriado dia 15 de novembro, estou tirando aí feriado da consciência negra, o prazo morre hoje. E ração 21 horas do dia 24 de novembro, ou seja, quase um mês, quer dizer, mais de um mês a notificação, que a notificação foi dia 23 de outubro. Mais de um mês a notificação e não existe essa prestação de contas. Aí a pergunta que eu faço para desestabilizar toda essa estrutura dentro do Ceará,